Olá, seja bem-vindo ao Vila Mariana Day Hospital, referência em segurança, inovação e excelência em cirurgias plásticas. Hoje, nós vamos revelar os protocolos e tecnologias que garantem um ambiente cirúrgico moderno e seguro. Este conteúdo é um oferecimento da LifeSeal, a maior fabricante de próteses de silicone do Brasil, e do CNTF, Centro Nacional de Tratamento de Feridas, e da Epitele, referência em medicina hiperbárica e recuperação avançada. Descubra por que o Vila Mariana é a escolha inteligente e segura para a sua cirurgia plástica. Olá, está começando mais um Falando de Plástica, um espaço onde nós trazemos médicos para falarem sobre cirurgia plástica para que você, no futuro, possa escolher o procedimento que você quer fazer, escolher o médico, enfim, a gente traz bastante informação aqui nesse espaço e hoje eu estou recebendo o Dr. Oswaldo Almeida, que é cirurgião plástico, obviamente. Oswaldo, gostaria que você se apresentasse um pouquinho do seu trabalho para a gente conhecer? Então, prazer, eu sou Oswaldo, sou cirurgião plástico, sou membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e hoje eu atuo muito com contorno corporal e ainda tenho uma subespecialização em cirurgia de face, aquele famoso lift, hoje em dia está bem na moda, então assim, essa é a nossa rotina hoje em dia. Estou aqui em São Paulo, a gente tem uma clínica em Moema, a gente já tem os pacientes, tentando entregar sempre o nosso melhor. Perfeito! E agora vamos lá, que eu quero fazer bastante perguntas para você aqui, tirar bastante dúvidas. A primeira coisa aqui é o que distingue uma cirurgia plástica de qualidade em termos de planejamento, em termos de técnica e até o resultado do paciente, doutor. Perfeito. Então, acho que o que distingue isso, na verdade, eu acredito muito na personalização de cada resultado. A gente conseguir entregar cada resultado mais, avaliar aquela paciente com calma no consultório para ver as diferenças do corpo dela e que técnica melhor para ela naquele caso. Por exemplo, pensando na cirurgia de face, alguns vão precisar de uma blefaroplastia, outras não, vão ser só o lift de terço médio, e isso tudo respeitando as características individuais de cada paciente. Por exemplo, uma paciente de lipoaspiração, a gente já precisa avaliar o contorno do corpo dela, onde a gente deve melhorar, onde fazer uma lipoenxertia. Isso tudo é muito importante para que cada resultado tenha naturalidade. E a naturalidade eu acho que é o segredo da cirurgia plástica. Ô, doutor, na sua prática, como é que você avalia, por exemplo, se um paciente está emocionalmente preparado para fazer a cirurgia? Então, na conversa a gente tem que ter esse feeling, é muito importante a gente ter esse feeling com o paciente, por quê? Porque já tivemos pacientes que chegam no consultório muito ansiosos, muitos pacientes que às vezes acham que vão ter uma grande transformação na vida ou elas baseiam na cirurgia plástica, elas projetam outros problemas pessoais na cirurgia plástica, na tentativa às vezes de resolver. Então, assim, a gente tem que puxar ela e tentar entender qual que é o problema dela, porque a cirurgia plástica, ela trata a cabeça, a cirurgia plástica, ela trata o psicológico, a cirurgia plástica, a gente está tratando a melhora da qualidade de vida, da autoestima dela. Então, assim, a gente tem que entender o que é que levou ela a procurar aquilo ali e para poder entregar a ela o melhor resultado e que ela fique feliz. Com certeza. Agora, já que a gente está falando aqui de resultado, né, tem os fatores anatômicos que são importantes. O que você considera, por exemplo, na hora de escolher uma técnica ideal para fazer uma cirurgia plástica, doutor? Então, assim, é questão da individualidade do paciente, trazer a personalização para aquele resultado. Então, por exemplo, uma paciente que já tem um sobrepeso, uma paciente que tem um volume de gordura um pouco maior, eu não posso entregar para ela uma super lipo HD, ultra HD, com gomos marcados demais, porque não vai combinar. Então, assim, são fatores anatômicos que, por exemplo, eu já consigo entregar um resultado já bem mais marcado, um resultado mais definido, um abdômen mais musculoso, de certa maneira, naquela paciente que eu sei que já tem uma atividade física, que tem um percentual de gordura maior, que se dedica para a dieta. Então, isso tudo tem que ser sempre levado em conta, sempre pela naturalidade desses resultados. Perfeito. Bom, você está acostumado a ver em consultório, eu queria saber como é que você lida com pacientes que chegam com aquelas expectativas de rede social, de fotos de celebridades, né, que já chegam e falam, quero ficar igual. Como é que você lida com isso no dia a dia, doutor? Não, isso é muito importante, porque assim, a rede social ela acabou virando uma régua, virou um parâmetro para a gente em termos de estética, em termos de padrões. Mas o que eu sempre converso com os pacientes tudo depende muito de onde a gente vai e para onde a gente quer chegar. Então, assim, a gente tem que sempre se sentar e aliar as expectativas para a gente entender até que ponto a gente consegue ir. E outra, a gente tem que lembrar que cada paciente daquela, às vezes, que está na rede social, mostrando um abdômen sem nenhuma dobrinha, sem nenhum excesso de pele, muitas vezes aquela paciente aquela foto passou por todo um tratamento, um Photoshop que não condiz com a vida real.
E outra, também tem um detalhe, muitas dessas pacientes que a gente toma por padrão nas redes sociais, são pacientes que vivem em função daquilo. Então, assim, você não pode comparar uma mulher que ganha vida mostrando o corpo e que se dedica 100% à atividade física e aquele padrão de vida, como, por exemplo, uma mãe que acorda cedo para deixar os filhos na escola, vai trabalhar, chega em casa 10 da noite cansada, não quer fazer atividade física. E não quer, e às vezes nem consegue. Exato. Então, assim, é impossível você entregar para aquelas duas pessoas o mesmo padrão de vida, o mesmo padrão de qualidade de vida, então, de exercício físico e de dedicação àquele corpo. Então, isso tudo a gente tem que chamar a paciente, sentar e conversar e explicar tudo isso. Sim, e com certeza quando chegam ao consultório também, acredito que tem assim muitos pedidos. Não, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo outro, já chega, quer fazer tudo de uma vez. Como é que você recomenda, por exemplo, procedimentos combinados? Uma lipoaspiração e uma abdominoplastia, por exemplo? Como que você recomenda? Eu acho que a segurança é a base de tudo. Assim, nada do que a gente conversar tem sentido se não for para ser feito com segurança. Então, a gente tem que primeiro estabelecer assim, os tempos cirúrgicos que a gente vai levar para cada paciente. Por exemplo, mama. Algumas pacientes a gente vai colocar só uma prótese e vai ter um resultado excelente. Outras pacientes já têm um mama mais difícil, a gente vai demorar às vezes 5, 6 horas naquela mama, batendo cabeça para entregar o melhor resultado. Porque a gente vai querer entregar o melhor resultado. Não adianta eu chegar para ela no final do dia e falar assim, nossa, sua cirurgia foi rápida. Não, eu quero chegar para ela e falar assim, nossa, sua cirurgia foi ótima. A gente entregou o que de melhor a gente consegue entregar. Então, assim, tudo isso baseado na segurança, a gente vai estabelecer o quanto de procedimentos a gente consegue associar. Sempre, obviamente, nesse limite e o limite de saúde também na paciente. Assim, o que é importante é a paciente estar bem, estar saudável e aí sim a gente poder indicar procedimentos adjuvantes em cada caso. A gente sabe também, doutor, que a cirurgia tem procedimentos, por exemplo, que são mais procurados. Eu queria saber quais são hoje lá no seu consultório, no caso, né? Quais são os mais procurados e o que você acredita que está em alta agora no momento? Porque tem uma modinha também, né? Isso, de tempo em tempo a gente vai passando por esses procedimentos mais em alta. Eu acho que hoje nossa rotina mais forte no consultório são realmente os procedimentos de contorno corporal, principalmente lipoaspiração. Então a gente recebe muitas pacientes que já têm um corpo bonito, mas ela vem ali para refinar, para ganhar aquela cereja no bolo depois de tanto esforço dela ir na academia, dieta. Então, assim, pacientes que às vezes a gente opera com percentual de gordura de 15% e que às vezes você olharia e fala assim, mas alguém, outra pessoa de fora olha e fala assim, mas o que ela quer fazer lipo? Não, mas ela quer o refinamento, ela quer um detalhe, ela quer aquela cereja no bolo para quem já tanto se dedica. E hoje também o que mais procura a gente no consultório, e que eu acho que hoje é a grande modinha na cirurgia plástica, eu não diria nem modinha, mas eu espero que essa moda ficaria eterna, porque realmente o resultado é fantástico, é o lift de face, que tem cada vez trazido mais resultados naturais, resultados harmônicos e sinceramente, eu não vejo nenhum outro procedimento menos invasivo que traga tanto resultado quanto o lift de face bem feito e com tanta naturalidade. Olha que bacana, doutor. Existem diferenças, por exemplo, na cirurgia plástica quando você está falando de homem, quando você está falando de mulher? Existe diferença, isso influencia, por exemplo, na escolha técnica na hora de uma cirurgia, doutor? Diferencia bastante e é muito interessante isso, sim, porque é daquilo que a gente estava falando sobre personalizar cada resultado. Por exemplo, o homem com uma lipoaspiração, a gente tem muito mais detalhe muscular para pensar, para bater cabeça, então assim, o homem a gente quer definir mais o peitoral, quer definir mais algumas regiões, para masculinizar, por exemplo, aquele abdômen. Na mulher, a gente já não pode masculinizar aquele resultado, então, assim, dependendo dos enxertos de gordura que a gente vai utilizar no abdômen, a gente muda a técnica para deixar um abdômen mais feminino ou mais masculino. Na face também é a mesma coisa, então, assim, são detalhes que a gente vai mudando que o rosto feminino é completamente diferente, tem estigmas completamente do rosto masculino. Então, são detalhes que a gente vai mudando para justamente personalizar cada resultado. Doutor, como que as tecnologias modernas, eu estou falando aqui de imagens, simulações, novas técnicas, têm mudado, por exemplo, a sua abordagem cirúrgica? Perfeito. A tecnologia ela vem crescendo cada vez mais rápido e vem ajudando muita gente. E é algo que a gente sempre se esforça para manter o tempo todo atualizado. Sim. Porque, por exemplo, até um certo tempo atrás, a gente fazia lipo HD, mas marcando na própria pele, na própria gordura,
aquele abdômen mais atlético, digamos assim, é a musculatura daquele abdômen. Que são os famosos gominhos, Os gominhos. né? Que fica desenhadinho. Sim. Mas o que eu acho legal, o que eu acho que traz mais naturalidade, por exemplo, hoje a gente usar a tecnologia, então a gente dentro da cirurgia vai utilizar o ultrassom para fazer um enxerto guiado por ultrassom de gordura nos músculos, porque aí eu não fico mais desenhando o gominho na gordura, eu valorizo, eu aumento o que a gente quer, que é a própria musculatura. E não tem como ficar mais natural que isso, porque quem está grande é a própria musculatura e não os desenhozinhos que a gente vai lá e faz. Então, eu cada vez menos, por exemplo, eu tenho desenhado gominhos e tenho valorizado mais a própria musculatura daquele paciente. Que legal. Com resultado super natural. Que bacana. Então, assim, e além das tecnologias de retração de pele também, que cada vez estão mais avançadas, então são tecnologias que melhoram a retração dessa pele depois da lipoaspiração e trazem também resultados mais harmônicos, uma pele mais retraída, mais coladinha no abdômen, sem tanta flacidez. Bom, agora tem um nome complicado aqui, ó. O que é a cervicoplastia? Queria que você falasse um pouquinho dos efeitos, benefícios. Perfeito. O que é a cervicoplastia? Então, na era agora da face, né? Então, assim, cada vez mais gente procurando cirurgia de face, o pescoço é uma peça-chave, né? Em toda essa melhora, toda essa melhora em todo esse rejuvenescimento de face. A cervicoplastia nada mais é do que o tratamento do pescoço. Quando a gente faz a cirurgia, a gente por incisões pequenas aqui debaixo do queixo, que ficam super escondidas, ficam invisíveis, né, a longo prazo praticamente, a gente consegue tratar todo esse pescoço, melhorando toda essa angulação. Então, muita gente acha... A pele que acumula aqui, doutor? Exatamente, essa pele, às vezes aquele rosto mais caído, aquela papada. Muitas vezes, muita gente acredita que a lipoaspiração vai resolver, mas a partir de uma certa idade, acima dos 35, 40, 45 anos, o problema não está na gordura. A quantidade de gordura que a gente tem aqui no pescoço é muito pouco. Então, às vezes, a lipoaspiração de pescoço ela vai trazer um resultado meio pobre. Então, a gente vai precisar abordar isso, diminuir as estruturas que estão lá dentro, reposicionar elas para devolver esse ângulo mais marcado e o ângulo jovial, porque o pescoço entrega muita idade das pessoas. É verdade, Então, melancia para danar. A paciente jovem, tem esse pescoço mais retinho, esse ângulo mais próximo de 90 graus. E à medida que vai envelhecendo, isso vai virando um ângulo mais obtuso, com a queda das estruturas da face. Naturalmente, né? Doutor, quais os cuidados você considera imprescindíveis na hora de escolher, por exemplo, um hospital ou uma clínica para realizar uma cirurgia plástica com segurança? Perfeito. Esse que você falou é o mais importante, é segurança, né? Eu acho que a base de toda escolha de hospital ela tem que ser feita na segurança. Você tem que confiar nos processos daquele hospital, saber que o processo de esterilização de material ele é adequado, ele é bem feito, tem todo esse cuidado. E eu acho que para a plástica também, outra coisa importante é a receptividade daquele hospital com o paciente. Então, se tudo aquilo é uma experiência, muitas vezes aquela mulher, o homem, esperou 10 anos para fazer aquela cirurgia, ele está vivendo o sonho dele. Então, é importante que o hospital passe isso para o paciente, esse conforto, e torne essa experiência sempre mais acolhedora, digamos assim. Sim. E agora eu vou perguntar sobre o hospital aqui, porque você opera aqui no Vila Mariana, né? Eu queria saber como que é a estrutura, equipe, equipamentos, suporte hospitalar aqui do hospital faz a diferença, por exemplo, para os seus pacientes. Perfeito. Então aqui a gente tem uma estrutura bem completa. Nós temos essa sala cirúrgica, assim, o que eu admiro muito, porque são salas grandes, são salas confortáveis. Isso pra gente que está operando faz toda a diferença, porque a questão se operar com conforto, você torna aquela cirurgia muito mais tranquila, torna aquela cirurgia mais... você consegue se dedicar com mais prazer àquela cirurgia. Não está desconfortável? Exatamente. Então, assim, a equipe de anestesia está sempre presente, o próprio suporte que os pacientes têm ali embaixo na enfermaria. Então, assim, os pacientes têm elogiado bastante aqui o hospital. Perfeito, doutor. Então, é isso aí, gente. Esse nosso bate-papo aqui com o doutor Osvaldo, falando um pouco sobre cirurgia plástica, trazendo aqui todos esses questionamentos que você tem na hora de fazer a sua cirurgia. E você que acompanha a gente aqui já sabe, né? Sempre estamos postando aqui entrevistas e bate-papos com os médicos para que você possa conhecer todo o procedimento, todo o processo, conhecer os médicos também, conhecer o hospital e depois, é claro, fazer aí a escolha, melhor escolha que for para você para fazer o seu procedimento. Então aqui você sabe que tem todas as informações sobre cirurgia plástica, então não perca a gente de vista. Para isso eu já convido você a se inscrever no canal, já ativa o sininho das notificações, sempre que tiver entrevista nova você já vai receber em primeira mão e vou deixar aqui as suas considerações finais, doutor, por favor.
Eu gostaria de agradecer o convite, né? Então, assim, realmente é um hospital que a gente tem bastante carinho e a gente tem se esforçado cada vez mais junto com o hospital para entregar resultados cada vez mais de excelência e ser, como a gente falou, com segurança e naturalidade, que é o principal. Perfeito, doutor Oswaldo Santos aqui, batendo esse papo com a gente. E muito obrigada pela sua audiência. Volte sempre, eu fico no aguardo aqui. Até a nossa próxima edição do Falando de Plástica.